Oi pessoal, meu nome é Rachel e neste vídeo eu vou mostrar como eu desenho olhos de mangá. Aqueles olhos grandes e brilhantes clássicos dos mangás. Então para isso eu dividi em dois tópicos, o ponto de atenção e dois, eu desenhando. Primeiro eu vou falar alguns pontos de atenção nos detalhes que fazem diferença na hora de desenhar. E após isso eu vou mostrar todo o meu processo, do rascunho até a finalização do desenho. No mangá, os cílios superiores se destacam nos personagens. Para isso, a gente desenha essa parte bem grossa, desenhando o contorno primeiro e depois preenchemos com rachura a parte interna do grande cílio superior. Então, lembre-se de desenhar a parte externa e depois preenchê-la com rachuras. Faça várias linhas e não somente um contorno único, porque isso deixa os olhos pouco chamativos e não cria o efeito que queremos de olhos de mangá bem grandes e brilhantes. Depois de desenhar o grande cílio superior, nós desenhamos cílios avulsos e soltos. Para isso, preste muita atenção na direção das linhas que devem acompanhar o volume circular dos olhos. Então, os cílios seguem uma direção para os lados e uma curvatura para cima. Outro detalhe que deve prestar atenção é a variação na espessura do cílio. Ele começa mais grosso e fica mais fino na ponta. Por isso, controle bem a pressão que coloca na caneta para criar essa variação de espessura no cílio. Já na parte de baixo dos olhos, a pálpebra inferior, lembre-se de desenhar várias linhas e não somente uma. Deixe as pontas com espessuras mais finas também, e no canto você pode acrescentar um pouco mais de linha para dar mais volume. Essa parte é bem simples, mas é um detalhe que pode mudar o olhar do personagem. Para a íris, essa parte, a parte colorida dos olhos, temos várias opções de detalhes, mas vou mostrar apenas esses 4 tipos diferentes. A parte de cima a gente deixa com mais linha, mais grossa, enquanto na parte de baixo a gente faz linhas mais finas e falhadas. Se preferir, também pode deixar a linha toda grossa, sem essa variação na espessura, mas recomendo não fazer uma única linha, mas sim várias. No rascunho eu não faço nenhum detalhe, somente penso no formato dos olhos e na direção do olhar. Apenas na hora da line art eu começo mesmo a fazer os olhos com mais detalhes, mas se você preferir, você pode fazer os detalhes nos olhos já nessa etapa do rascunho. A primeira coisa que faço é escolher o tamanho do pincel. Escolho um tamanho que me permita fazer traços finos e grossos somente usando a variação na pressão da caneta. Geralmente, após escolher o tamanho do pincel no início, eu mantenho o mesmo tamanho ao longo de todo o desenho. E se quero fazer traços mais grossos, eu risco mais vezes por cima. Dessa forma, a line art fica mais rica em detalhes. Após isso, eu desenho o grande cílio superior, desenhando as bordas e vou fazendo vários traços sobrepostos para criar o volume exterior dele. Nos cantos, eu deixo mais fino os traços e também penso na silhueta geral e no formato externo do cílio superior. Depois de terminar o desenho externo do cílio superior, vamos preencher a parte interna com rachuras. Pequenos traços vão sendo desenhados até que a parte interna fique bem preenchida de preto. Lembre-se de não mudar o tamanho do pincel e ir preenchendo com traços finos mesmo, seguindo o formato do arco dos olhos. Agora, para desenhar os cílios avulsos, lembre-se de acompanhar a curvatura dos olhos e deixar a ponta do fio mais fina. Nesse meu desenho, eu fiz apenas 4 cílios avulsos, mas você pode fazer mais ou menos cílios. A marcação da pálpebra superior são linhas bem suaves e que acompanham o formato do olho. Eu coloco pouca pressão na caneta e vou fazendo vários riscos. Na hora de desenhar a íris, eu deixo a parte superior mais grossa e a inferior mais fina e falhada, como eu disse anteriormente nos pontos de atenção. O meu pincel está no mesmo tamanho, mas como eu quero deixar a parte de cima mais grossa, vou apenas riscando por cima até ficar na grossura que desejo. Esse detalhe vai fazer o olho ter um sombreamento e volume muito chamativo. Agora vou fazer as marcações do brilho, da pupila e também no efeito na íris. Existem muitos formatos, tanto de pupila quanto de brilho e efeito, mas para início você pode testar esse que estou fazendo, mas é importante explorar novos formatos e estilos diferentes.
decidido o formato dos brilhos e da pupila, eu preencho toda a área superior do olho com rachuras, deixando mais escuro em cima e mais claro na parte de baixo. Dessa forma, o sombreamento do olho fica muito rico em detalhes, acrescentando rachuras ao desenho. Para desenhar a pálpebra inferior, basta fazer igual à pálpebra superior. Coloque pouca pressão na caneta e faça traços suaves. Deixe as pontas mais finas e desenhe alguns cílios avulsos, deixando a ponta do cílio mais fina. Terminado o desenho, agora eu vou fazer o sombreamento dos olhos. Em uma nova camada, abaixo da camada line art, pinte de cinza a íris e a parte superior branca dos olhos. Depois, vá nas propriedades da camada e mude para o efeito de retícula, o ícone xadrez. Coloquei na frequência 71. Depois de colocar as retículas, eu uso a ferramenta da borracha suave e apago suavemente as retículas da parte branca dos olhos e apago também na parte inferior da íris. Assim o sombreamento fica rico e cheio de detalhes de brilho. Agora, para o outro olho, eu vou fazer exatamente o mesmo processo. Desenhar a borda externa do grande cílio superior e depois preenchê-la com rachura. Colocar cílios avulso, pálpebra superior e inferior. Como pode ver, é o mesmo processo, só que no outro olho. Apenas tome cuidado para que os olhos fiquem iguais e não fique muito diferente um do outro. Se ocorra de ficar muito diferente, é muito fácil usar a ferramenta de laço e modificar o tamanho do olho para que fique no mesmo tamanho que o outro, como eu fiz. Enfim, vou deixar um time-lapse para mostrar a finalização do desenho. Lembrando que o processo que fiz nos olhos, continuo fazendo no resto do desenho, do tamanho do pincel, as retículas e etc. Muito obrigada por acompanhar até o final o meu tutorial. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma a entender como é o processo e os detalhes que criam os olhos de mangá. Essa não é a única forma, então se inspirem em outros artistas e vejam como é o formato da íris, pupila e brilho que cada um faz. Valeu e tchau!